Se a gente pegar aqui nos últimos 12 meses, a variação foi de 36% vezes o IFIX foi 19%, é praticamente aí 150%, que deu 291% acima do CDI. Quanto rende 800 cotas de HSLG11? E por que, né? Por que do HSLG11? E não entenda errado, eu não falei HGLG11 não é aquele famosão que era da Credit Suisse, não, é HSLG mesmo, um fundo aí que pouca gente fala, mas eu vou tratar para você aqui tudo que você precisa saber dele, o quanto que ele rendeu para mim, você vai ficar impressionado, o quanto que ele rendeu na minha carteira, o quanto que ele pode render na sua carteira ainda neste ano de 2024. Então, na minha opinião, é um fundo que performou muito bem em 2023 e que tem realmente chance de continuar performando muito bem em 2024, ainda sendo um fundo de oportunidade. Ele é um fundo de logística, já vou mostrar para você também os imóveis, pagando aí 8,94% de dividendo yield com PVP de 0,95%, ou seja, ele está descontado. A gente precisa descobrir o porquê que ele está descontado. Ele está descontado por uma irracionalidade do mercado, ou ele está descontado realmente porque o mercado não está vendo nele o preço que ele deveria ter. E aí se torna uma grande oportunidade para nós que enxergamos esse preço através do método 2 em 1, porque eu descobri esse fundo através do método 2 em 1, a gente consegue comprar esse fundo enquanto ele ainda é uma ótima oportunidade. A liquidez diária dele movimenta aí R$500 mil por dia, e só neste ano agora, e nos últimos 12 meses, né, de março do ano passado até março deste ano, valorizou 43%. Não fique abismado, é isso mesmo, é 8,94% de dividendo e mais 43% aqui de variação de cota, de valorização de cota. Quando a gente tira aqui a cotação ajustada para cotação padrão, tem muita gente que não olha isso. Cotação ajustada é o que, Léo? Aqui no Investidor 10 você tem essas duas opções. Cotação ajustada é quando você olha o fundo já com reinvestimento de dividendos. Aí você vê aqui que ele custava R$70, investindo nos dividendos aí já está com 98,52. Se você pega a cotação padrão, o gráfico muda um pouquinho, porque desconsidera os dividendos, tá? Então você vê que aqui que o gráfico da cotação padrão, ele normalmente é mais estável, e o cotação ajustada ele sempre vai subindo, né? Olha que loucura. Importância de você reinvestir seus dividendos, né, meu parceiro? Tá aqui num gráfico de um ano. Para onde fugir, meu queridinho, você tem que ler o RI. Léo, não sei nem o que é RI. Então você vai aprender aqui agora que eu vou resumir o RI do HSLG aqui para você. Dá uma estrada no pescoço que eu sei que até eu já cansei já. Então abrindo aqui o relatório do HSLG, se você não sabe como abrir o relatório do HSLG, você pode vir no Fundamentos para você conseguir de maneira mais rápida, HSLG, aí você entra nele aí, clica em pesquisar documentos, aí pesquisando aqui os documentos, vai abrir essa tela aqui para você. Aí você baixa o último relatório gerencial solto. O fundo, inclusive, uma das qualidades do HSLG é ser bem atual, né? Pô, ele solta os seus relatórios bem rápido. Ele soltou aqui dia 8/3, referente ao mês de fevereiro. Demorou uma semana só para ele soltar referente ao mês. Então, cliquei aqui, ó, você clica visualizar, você vai entrar lá naquele relatório que eu baixei aqui para poder sublinhar, beleza? Então tá aqui HSLG, primeira coisa que você tem que ver num fundo imobiliário é qual é o objetivo dele, como que ele vai ganhar dinheiro. Então tá aqui, ó, tem o objetivo de ganho de capital, renda, mediante o investimento em imóveis do segmento logístico, seja ele para locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação. Ele tem um benchmark bem bom de ser batido, né? Então tem taxa de performance, mas tem um benchmark bem bom. Esse aqui é a meta que o gestor quer bater. E se o gestor bater essa meta, ele vai ter 20% de premiação na sua taxa, o que é bom porque você estimula o gestor a realmente bater a meta que ele define. Se o benchmark ele é alto, que no caso aqui IPCA mais 6 é alto pra caramba, né? 6% de rendimento acima do IPCA, isso livre de imposto de renda ainda, então é absurdo, realmente. Tem um valor patrimonial de 1,3 bilhões e tem um valor de mercado de 1,2 bilhões. Qual que é a diferença, Léo? A cota vale R$103 por cota, só que ela está sendo vendida a 96. Então quando você compra essa cota hoje, você está ganhando um desconto aí de R$6 por cota. Esse R$6 por cota, ele só vai se traduzir em valorização real se o fundo continuar valorizando. Ele valorizou aí 43% e acredito que inclusive ele vai continuar valorizando caso ele quite a alavancagem dele, que a gente vai ver o motivo desse PVP descontado. Ele tem aqui uma estratégia muito boa, que é essa logística last mile. O que é essa logística last mile? 100% dos ativos dele tem 30 quilômetros distante da sua capital. Então, pô, tá muito perto da capital. Isso é muito bom. É que fica fora da capital para melhorar a parte logística, só que não fica tão longe, porque se precisar de algum suporte, ou fazer algum tipo de entrega, alguma coisa ali de estoque, tá ali muito perto. Controle 100% de todos os ativos, 0% de vacância, todos os imóveis alugados e todos os imóveis alugados a um preço justo. Se a gente pegar aqui nos últimos 12 meses, a variação foi de 36% vezes o IFIX foi 19%, é praticamente aí 150%, que deu 291% acima do CDI. Tem gente que fala que fundo imobiliário é a mesma coisa de investir na renda fixa, só que com um risco de renda variável. Discordo plenamente.
não tem nada a ver, né? Inclusive, se você consegue fazer bons investimentos, você vai bater até em muitas ações. No longo prazo, é claro, e tem que ser, as ações têm que desempenhar uma valorização mais abundante do que os fundos imobiliários. A distribuição do fundo foi mantida em 74 centavos por cota, o que representou um dividendo yield aí de 9,2. Guidance de distribuição nos próximos 6 meses é de 70 centavos a 74 centavos. Então quer dizer que nos próximos 6 meses a teoria é que continue distribuindo aí praticamente a mesma coisa. Receita imobiliária, 10 milhões de receita imobiliária. Então os imóveis dele estão todos alugados, está rendendo ali 10,8 milhões. A receita financeira ali, que é o pouquinho que ele tem em caixa, está rendendo 334 milhões. Então ele tem um resultado, depois de tirar todas essas despesas aqui, ele tem um resultado de 9,1 milhões. E aí, dividido por cota, o resultado foi de 0,73 e o distribuído foi 0,74. Uai, Léo, ele distribuiu mais do que ele recebeu? Sim, neste mês ele distribuiu mais do que ele recebeu. Então ele usou ali, ó, 1 centavo do seu estoque, do seu saldo acumulado. E ele tem ainda 66 centavos acumulado, né? Então, o resultado, o saldo atual do lucro acumulado pelo fundo é 66 centavos. Quando você vai olhar aqui e o valor dele está de 98,52 atualmente, pô, na verdade não é, né? Na verdade é 98,52 menos 0,66. Na verdade o preço real dele está de 97,86 porque o saldo acumulado já está de 66 centavos. Então aqui a projeção de lucro, né? Aquilo que ele falou, vai ficar mais ou menos aí em torno dos 74 centavos, de 70 a 0,74 centavos. Acredito que ele consegue tranquilamente distribuir se continuar do mesmo jeito que está agora. Vamos supor que continue do mesmo jeito que está. Ele vai precisar tirar 1 centavo de caixa todo mês. Ele vai ter 66 meses ainda para frente para continuar distribuindo dessa forma. Acredito que ele vai inclusive aumentar o pagamento porque ele está quitando sua alavancagem. Conforme vai passando o tempo, né, menos ele deve, mais ele distribui. Daqui ele mostra o crescimento de cotistas, tinha 25 mil lá em março de 2023, a gente começou a investir nele, a minha carteira, eu comecei a investir nele aqui, né, em julho de 2023, e os cotistas continuaram aumentando, ó, tá aumentando ali, isso é bom, né, quer dizer que o fundo tá ficando conhecido. Isso aqui é muito importante também, pouca gente fala sobre isso, mas tem um negócio aqui chamado investidor original. O que é isso? Existe um dono deste fundo antes dele entrar na bolsa. Então o fundo já existia antes de entrar na bolsa. Quando ele entrou na bolsa, ele fez o IPO, e olha só que importante isso aqui. O investidor original, ele tem 60% do fundo e não teve alteração, ele não fez venda de nada quando esse fundo entrou na bolsa. Ele continuou com a mesma posição que ele tinha do fundo. Ou seja, se o fundo valorizou demais, a ponto do dono do fundo pensar assim, dono da grande parte do fundo, pensar assim, pô, valorizou demais, eu acho que eu vou sair desse negócio e montar um novo fundo ou pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Não, ele continuou ali, ele não fez nenhuma venda. É a mesma posição inalterada desde o IPO. Isso é muito bom, né? Quer dizer que até o próprio dono do fundo tá achando que ele ainda tá barato. Provavelmente vai valorizar mais. O único problema dele é esse, é que o 38,2% da receita dele é para Casas Bahia. Tem muita gente que sente medo por conta disso, porque a Casas Bahia é uma varejista, a Casas Bahia está desvalorizando na bolsa de valores. Eu já expliquei muito sobre isso, não vou nem perder mais tempo aqui. A última coisa que a varejista faz no momento de dificuldade é fechar os seus estoques ali, né? Precisa de um lugar para guardar seus estoques. Acaba com os estoques, ela não vai ter nem como vender, ela não vai nem conseguir reverter a situação. Então, na minha opinião, esse é o último ponto ali para se preocupar com a varejista. Ele tem ali 23% dos contratos atípicos, 66% dos contratos típicos. A sua receita é controlada pelo indexador aqui, o IPCA. Então, a gente tem reajuste de IPCA, tá? E as obrigações do HSLG, a dívida que ele tem, é de 7,3 líquido, ou seja, tirando, e aqui agora você já vai entender um outro assunto importante, você que já lê RI, você já vai aprender uma coisa importante, uma diferença entre a alavancagem líquida e a alavancagem normal, né? Você pode ser chamada de bruta, mas é alavancagem, a gente não dá um nome para ela. Então, o que é a alavancagem líquida? Eu tenho que pegar tudo o que eu devo e diminuir tudo que eu tenho ali de disponibilidade. Então, total mantido para as necessidades de liquidez, mais os FIs com alta liquidez. Ele está tirando isso. Ou seja, se a gente for calcular a alavancagem bruta, ela vai ficar ainda menor que a que a gente normalmente calcula para todos os outros. Qual que é o valor patrimonial do fundo? A gente já viu lá em cima. O saldo devedor é quanto? É 165,4 milhões. Então isso aqui é o quanto que ele der. Dividido pelo o saldo total do fundo, né? O patrimônio, o valor patrimonial do fundo, tá aqui, ó. Valor patrimonial do fundo, 1,3 bilhões. Vamos dividir 1,308 bilhões. Deu 12,64% de alavancagem bruta. E aí, no caso, a diferença entre a alavancagem bruta e a alavancagem líquida, que a líquida ele já tá meio que tirando ali tudo que ele poderia fazer para quitar essa dívida, né? E aí, por isso que fica abaixo ali de 7,3. A alavancagem bruta dele é de 12,64, uma alavancagem saudável, na minha opinião, não tem problema nenhum em ter essa alavancagem, principalmente se não tem vacância, se tá tudo certo com o fundo, se, por exemplo, a dívida não tá subindo, a dívida é saudável, né? A gente consegue ver aqui que é um IPCA mais 7, não é uma dívida absurda assim. Aqui a gente vê o cronograma de amortização, que tá bem tranquilo também, até 2037 para poder pagar essas dívidas. E aqui, por fim, você consegue ver os imóveis dele, né?
esse vídeo realmente ficou completar. Falta falar quanto que rende 800 cotas de HSLG, né? Primeiro eu vou te mostrar o meu rendimento dele. Então aqui de HSLG, desconsiderando o aporte que eu fiz agora nos últimos dias aí, eu soltei um café 1 milhão aí nos últimos 2, 3 dias atrás, eu tinha uma posição aqui que me pagava R$22 de dividendo, 25, 25,90 todos os meses. Então já recebi de HSLG R$197. Mas a minha intenção é bater 800 cotas nesse fundo, então é só eu pegar aqui quanto que ele pagou de rendimento por cota, que foi 74 centavos, então 800 cotas vezes 0,74 centavos vai dar aí R$592. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior posição de fundos imobiliários, qual é o fundo imobiliário que você mais acredita, se você tem ou não tem HSLG, e o que você achou desse fundo, se você achou que ele é bom, se ele não é recomendação de compra não, mas eu quero que você fale aí qual que é a sua meta no seu principal fundo imobiliário. Até mais, investidores, até o próximo vídeo, que também será excepcional.